dia, meus queridos irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Nesse domingo, 5 de julho de 2020, nós estaremos estudando a lição da revista Esperança em Tempo de Quarentena. E a lição do domingo de hoje é: a igreja nunca fecha. A igreja, ela nunca fecha, nunca fechou e nunca fechará. Porque a igreja somos nós. Nós somos o povo redimido do Senhor Jesus Cristo, conforme 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. Diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Versículo 10. Antes nem sequer era um povo, mas agora vocês são um povo de Deus. Então nós somos o corpo de Cristo, por isso que nós somos igreja. Por isso que a igreja nunca fechou, nunca fecha e nunca fechará. Deus nos criou para que a gente vivesse em comunidade, e a vida cristã não é diferente. Jesus orou pelos seus seguidores, lá em João capítulo 17, de 22 a 23, para que eles estivessem unidos com Ele e unidos uns com os outros. E isso não acontece à distância. Mas aí você pergunta, mas estamos distantes, não estamos? Sim, infelizmente estamos distantes. Porque nós estamos diante de um fato inédito, um fato que mudou drasticamente a rotina das igrejas. Hoje nós estamos vendo templos fechados, cultos online, atividades suspensas, agendas alteradas, enfim, a dinâmica das igrejas foi imperiosamente mudada. Os patrimônios, quer dizer, os templos estão vazios, as rotinas remodeladas, mas a igreja, ela continua a mesma. Ela continua ativa e influente no mundo. A Bíblia diz, lá em Mateus 16, 18, que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus, muito menos um vírus. Nada detém a obra santa, a marcha do povo de Deus, mesmo em tempos de quarentena. A vida cristã, ela é comparada a várias figuras, dentre elas uma lavoura e edifício. Ambas têm o mesmo aspecto, a sua edificação, e ela começa sempre primeiro de baixo para baixo. Na lavoura, a semente tem que primeiro ser enterrada, morrer, nascer, enraizar e depois dar fruto. 1 Coríntios 15, 36, Paulo fala: insensato, que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. Assim também é o edifício. Ele primeiro precisa começar pelo fundamento, para baixo, para depois ser edificado para cima. Efésios 2:20 diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos, Jesus Cristo, e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Tanto o fundamento como a raiz tem que estar bem estruturada, bem firmada. A medida, tanto para o enraizamento quanto para o fundamento, são praticamente os mesmos do tamanho da edificação. À medida que cresce para baixo, também cresce para cima, para resplandecer ou dar frutos. Essas figuras mostram claramente como deve ser o crescimento da vida cristã. Primeiramente, a gente tem que morrer, sermos sepultados, para que a vida da ressurreição, a vida do Senhor Jesus Cristo, brote para dar muitos frutos. Chamamos isso de conversão. Jesus também é como uma boa terra, e para sermos edificados nele, a gente primeiro é necessário morrer, estar arraigado e edificado neles e confirmados na fé. Colossenses 2:7. Na edificação da vida cristã, ela é necessária a operação da cruz, a mortificação. A gente tem que
matar o nosso eu, as obras do corpo pelo Espírito, e o quebrantamento, que o homem interior, ele cresça primeiro para baixo e seja robustecido e fique mais arraigados e confirmados para depois ele vir à edificação, crescer para cima, a partir da pedra angular, da pedra provada, que é Cristo. Este tempo de edificação, ele não é visível, não é notado pelas pessoas que estão lá fora. Somente depois que a pessoa estiver bem fundamentada, bem enraizada, é que na palavra, é que começa a edificação para cima. Isso aí então começa a ser notada pelos que estão de fora, porque ela vai já mostrar o processo da sua conversão, da santificação. Só aí a vida do Senhor aparece. Primeiro a morte opera em nós, para então manifestar a vida. 2 Coríntios 4:12. Quanto mais enraizado, quanto mais fundamentado em Jesus, mais forte e aparente se torna o crescimento ou a edificação. Infelizmente, muitos querem a edificação, mas poucos querem passar pelo tratamento para alcançar profundidade na vida cristã. As pessoas estão preferindo uma vida rasa, sem sofrimentos. Que a gente receba a graça da edificação, que primeiro começa para baixo, ela é dolorosa, isso a gente não pode negar. Para que quando ela vier para cima, esteja sobre bases sólidas e a glória de Cristo resplandeça. Ser cristão é ser seguidor de Cristo. E o que significa seguir a Cristo? Seguir a Cristo significa pleitear, lutar pela causa, pelo reino. Mateus 16:24 diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. Paulo, em sua carta aos Coríntios, ele enfatiza que o santuário de Deus são pessoas e não prédios. 1 Coríntios 3, de 16 a 17. Nessa mesma carta, onde Paulo fala ali da igreja de Corinto, ali tinha crentes de diversos partidos. Ele acentua a diferença entre aqueles que compreendem as verdades espirituais e aqueles que não compreendem, pois não conseguem pensar além da vida física, da vida terrena, não consegue pensar no céu. Aí a sinceridade de Paulo dá um tom enérgico ao início do capítulo, quando ele diz assim: eu não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a pessoa carnais. Irmãos, não amadurecer na fé é um problema para a vida cristã. O leite, ele precisa ser substituído por um alimento sólido. Infelizmente, a gente vê muito crente passando anos e mais anos dentro de uma igreja, mas ele não desenvolve espiritualmente. Ele só fica naquela vidinha. O alimento sólido faz parte do crescimento. Por ainda serem carnais, Paulo, ele não podia aprofundar os seus ensinos. Nós vemos isso no versículo 2. Por exemplo, achar que só podemos servir a Deus se formos ao templo. Tem pessoas que estão pensando isso. Hoje eu não estou mais servindo a Deus porque eu não estou indo para a igreja, para o templo. Isso é imaturidade cristã, espiritual. Buscar ser fiel somente quando o templo está acessível é enganar-se a si mesmo. Tem crente que pensa assim: eu estou deixando de ser santo porque a minha ida à igreja é que me santificava. É imaturidade espiritual. Então, Paulo exorta
os crentes à maturidade, pela consciência de que somos tão somente cooperadores de Deus, no versículo 9. Aí vem a pergunta: então eu realmente preciso ir à igreja para ser um cooperador, para ser um crente maduro? Nós sabemos que o cooperador é aquele que trabalha juntamente com outra pessoa, na realização de uma obra. Nesse caso, Deus escolheu a gente para sermos seus cooperadores na evangelização do mundo. Isso não quer dizer que Deus não pudesse evangelizar os homens por meio de anjos ou de outros seres espirituais, celestiais. Mas é da vontade de Deus que sejamos nós os seus cooperadores, humanos em colaboração com Ele, e levarmos o Evangelho a toda criatura. Deus usa a nossa boca, Deus usa as nossas mãos, usa os nossos pés para levarmos a mensagem a toda criatura humana. Mas a gente não pode esquecer que é Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que converte a pessoa. Nós apenas somos os instrumentos nas mãos de Deus. E isso tem que haver uma entrega total da nossa parte, na certeza de que Deus, que não pode negar-se a si mesmo, já está fazendo a sua parte. É assim com os filhos de Deus. Ele usa cada um de nós para um trabalho específico e a todos nós para fazermos a sua obra. A gente deve se alegrar por poder ser usado por Deus para a feitura do seu trabalho. Essa é uma satisfação que a gente precisa ter. Por isso, da importância de se estar congregado, de se estar junto. Fomos chamados para servir. Então, sirvamos com entrega e amor na parte da obra que o Senhor quiser nos usar. Então, nós somos a igreja. Somos o templo do Deus vivo. E onde a gente estiver com o pensamento no Todo-Poderoso, ali Ele estará. Então, juntos formamos a Igreja de Cristo. Somos como membros de um corpo que precisa um dos outros. Ninguém pode dizer que não precisa, falar que está isolado. Tira um pedaço do seu dedinho mínimo. Daqui a um tempo você vai ver que aquela parte apodreceu e morreu. Então, todos são importantes. O lugar onde a igreja se reúne não é tão importante. O que importa é reunir regularmente, porque um fortalece ao outro. A gente vê aí que, dada essa rápida manifestação dessa doença, do Covid-19, muitas igrejas elas descobriram que direcionar as pessoas para reuniões online não é apenas uma opção viável, mas sim necessária. Em muitos locais do mundo, o impedimento imposto pelas leis, pelos governantes, essas grandes reuniões estão forçando uma mudança de costume. A gente não estava esperando isso. De repente, veio e pegou a gente surpresa, né? Enquanto direcionamos temporariamente nossas congregações para esses espaços online, é de extrema importância que esclareçamos essa realidade digital como um compromisso temporário e não como uma conveniência contínua. Há um perigo da gente se acostumar com essa situação, né? A gente sabe que isso é uma fase, que isso vai passar. A gente não se deve enganar. É bom, não é bom estar no sofá da nossa casa, assistindo culto. De repente, a gente não precisa de tanto aparato para poder ir para a igreja. A gente está ali segura no nosso habitat para assistir um sermão em nossa televisão, em nosso computador.
E a conveniência tem um meio de desfazer rapidamente o trabalho de disciplina de longa data. Tem muita gente que está achando que eu realmente não precisava de igreja, eu não precisava ir ao templo. Isso é um perigo. Isso é um perigo que a gente tem que pedir muito a Deus para afastar isso de nós, porque nós precisamos de uns dos outros. Nós estamos sentindo uma tristeza muito grande, a gente está longe dos nossos irmãos. Um precisa ajudar o outro. Se acreditamos que a reunião como igreja em tempo real e no espaço físico é fundamental, nós sabemos que isso é verdade. Nossa realidade online e temporária deve ser vista como um compromisso circunstancial, até que a gente possa voltar à imprescindível reunião de carne e osso. A gente vê que nesse período de 3 ou 4 meses, quão difícil está sendo a gente, como igreja, conviver dessa forma. Mas graças a Deus que Ele tem nos orientado, esses meios, a gente aproveitando esses meios de tecnologia para aproximar um do outro. Tão bom quando a gente faz um vídeo, chamada, e a gente fala com aquele nosso irmão. Então a gente pode estar ali, mesmo virtual, mas a gente está ali conectado, está unido. Nosso corpo está unido, nossos pensamentos estão unidos. Então a gente vê que por isso que a igreja ela nunca fecha. Então aproveite, irmão, nesse período que você está em casa, faça da sua casa um núcleo da sua igreja. Seu marido, seus filhos, que não são crentes ou então estão desanimados, aproveite esse momento. Reúna, estuda a palavra de Deus, cante. Como você vai beneficiar tantas vidas? E você vai ver que isso vai passar rapidamente. Bem, nós chegamos ao final da nossa lição e até o próximo domingo. Que a graça do Senhor seja conosco e vamos trabalhar. Trabalhar, não ficar parado, não ficar deitado, mas a gente aproveitar essa tecnologia que nós temos e anunciar a mensagem de salvação. Um abraço e até o próximo domingo.